Bom, pessoal, antes da gente iniciar a nossa lista de exercícios de redução de distâncias, só duas planilhas aqui em Excel que eu gostaria de comentar com vocês, né? Vocês vão ter elas disponibilizadas no SIGA, tá? A primeira, nós temos aqui um valor da distância horizontal, DH, no plano topográfico horizontal, né, PTH, em metros, tá? Então, distâncias típicas aí com estação total, né? Variando ali de 10 metros para as mais curtas, até 3.000 metros, 3 quilômetros, né, para fosse uma distância extrema ali, né, com muito próximo ali do limite do alcance da estação total, talvez até usando uma placa de 3 prismas, enfim, mas para ficar nesse intervalo de valores possíveis, né, desde das distâncias mais curtas até as mais longas. E aqui nós temos valores da altitude, né, do plano topográfico horizontal PTH em metros. E aí considerando o caso do Brasil, tá, que a gente pode sair lá do nível do mar, né, altitude zero, até ali no máximo altitudes da ordem de 3.000 metros, né, um dos pontos mais altos aí, né, do Brasil, tá? Uh, Vocês podem pensar que para outros países, né, de altitude mais elevada, né, como países andinos, né, países alpinos, enfim, lá no países do Himalaia, né, esses efeitos seriam ainda maiores, né, em função das altitudes serem ainda mais elevadas, né. Mas enfim, aqui a gente traz exemplos do Brasil, tá? E aí aqui nós temos o valor da diferença, né, entre a distância horizontal na altitude da medição, né, do ponto de estação, e a distância horizontal reduzida, né, ao nível do mar, a altitude zero, tá? Aqui, então, essas diferenças estão em milímetros, tá? Na tabela, né? Então ali em azul seriam efeitos ali inferiores ao centímetro, né? Ali, então de no máximo 10 milímetros, tá? Em verde já seriam efeitos no centímetro, né? Então ali 1 centímetro ou mais, até 10 centímetros, né? E em vermelho já seriam efeitos aí na ordem do decímetro, né? Então ali 10 centímetros ou mais, né? E aí a gente vê, né, que, claro, quanto maior for o valor da distância, bem como quanto maior for o valor da altitude, né, maiores vão ser essas diferenças, esses efeitos, né? Quanto menor a distância e ou menor a altitude, menores são esses efeitos, tá? E aqui a gente tem de forma gráfica, né? Então aqui no eixo horizontal nós temos o valor da distância horizontal, tá? No plano topográfico, né, de referência em metros, tá? Aqui um intervalo um pouco mais limitado, né? Então de 0 a 2.000 metros ou 2 quilômetros, tá? O valor da distância horizontal, né, DH, na altitude do ponto de estação lá, enfim. E aqui a gente tem a diferença entre essa distância horizontal e o DN, né, ou seja, essa distância horizontal reduzida ao nível do mar, né, na altitude zero. Tá? Essa diferença em milímetros no eixo vertical para alguns valores de altitude aqui fixos, né? Então, 50 metros, 250, né? 500, 1.000 metros e 2.000 metros. Então, também aqui, né? Pensando aqui a nível de Brasil, tá? E aí notem, claro, né, casos extremos, por exemplo, uma altitude de 2.000 metros do plano topográfico lá, né, no município de Serra lá, por exemplo, né, uma visada de 1 quilômetro, numa distância bem longa com estação total, a gente já está falando aí de um efeito, né, aí da ordem aí de 25 a 30 centímetros, né, 250 a 300 milímetros, né, então é um efeito muito, muito significativo, né, em função aí da precisão da estação total, que é no milímetro, né. Mas mesmo, pessoal, nos casos mais típicos, né, vamos assim pensar, ó, vamos pegar aqui as altitudes de entre 250 metros e 500 metros, tá? Que não são altitudes muito elevadas, né? Vários municípios no Brasil têm altitudes, né, dessa ordem aí, tá? Então seriam as duas linhas em verde e em amarelo, essas duas aqui, né? E distâncias típicas, né, de medidas em campo com estação total, por exemplo, para fins de poligonais, que vão ser ali algumas centenas de metros, né? Então ali entre 200 e 300 metros, por exemplo, né? Então vamos pegar essa gama de valores aqui, ó, das duas retas em verde para altitude 250 e em amarelo para altitude 500, tá? Nessa faixa de valores aqui, né, distâncias de 250 a 300 metros, tá? Se vocês forem ver, ela tá mais ou menos no meio aqui, ó, tá? Da primeira barra ali, que já é referente a 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros. Então, mesmo para esse padrão de medição, né, altitudes ali entre 200 e 500 metros, distâncias ali entre 200 e 300 metros, né, distâncias horizontais entre 200 e 300 metros para a estação, a gente já está falando aí de diferenças centimétricas, né, na casa de 2, 3 centímetros, por exemplo, né, 20, 30 milímetros,
que é, né, muito maior do que a precisão esperada da medição ali, que em geral é 2 milímetros mais 2 ppm, né, mais duas partes, mais 2 minutos por quilômetro, enfim. Então essas medições teriam precisões ali da ordem de 3 milímetros, né, enfim, considerando também erro de centragem e tudo mais, mas elas têm uma precisão ali ao nível do milímetro e o valor da redução é no nível do centímetro, né, então ali 20, 30 milímetros, né, muito maior. Então, se não for ser levado em consideração, obviamente vai afetar ali, né, a qualidade daquele posicionamento, porque a gente está pensando que a estação tem uma qualidade de distância ao nível do milímetro, e de fato ela tem, mas existe esse efeito sistemático, né, que está sendo negligenciado, né, por exemplo, que é a questão da altitude, né, se eu estou uma altitude ali de 300 metros, por exemplo, e quero fazer levantamento georreferenciado, né, então eu tenho que fazer essas reduções, tá, em função da altitude das distâncias horizontais para uma distância ao nível do mar, né, para depois converter para uma distância numa projeção TM, por exemplo, enfim, isso é um assunto que a gente vai ver mais para frente, mas enfim, se eu ignorar o efeito da altitude aqui sobre a distância, né, eu estou ignorando um erro sistemático da ordem do centímetro, né, que obviamente vai afetar ali depois, né, a qualidade final do meu levantamento, tá? Então essa é a primeira questão, né, então mesmo para se a gente pegar casos extremos, o efeito é muito significativo, né, realmente. Mas mesmo que a gente não trabalhe com esses casos extremos, mesmo que a gente esteja em altitudes relativamente moderadas aí, né, 500 metros ou menos, dependendo do valor da distância que a gente está trabalhando ali, centenas de metros, enfim, esse efeito vai ser no centímetro, né. Dependendo da finalidade, né, ainda se eu estou querendo uma alta precisão, até mesmo 1 milímetro, né, então distâncias mais curtas, que o efeito vai ser, a diferença vai ser no milímetro, mas também podem acabar se impactando ali, né, na qualidade final do resultado, tá? Então, via de regra é isso, né? Notem também que é uma relação linear, né? Então, é proporcional, claro, que quanto maior a altitude de referência, maior a inclinação da reta, né? Maior é o efeito, mas enfim, a gente tem, com essa aproximação esférica que a gente fez da Terra, né? Nós temos uma relação linear aí entre o valor da distância horizontal e o valor da correção, né? Do efeito da sua redução ao nível do mar, tá? E uma outra planilha que vocês também vão ter acesso, né, é para aquela outra redução de distâncias que a gente vai desconsiderar, que também é chamada redução corda-arco, né, que seria da distância horizontal ao nível do mar para a distância curva, ou elipsoidal, tá? Então, aqui a gente tem o valor do DN, da distância horizontal reduzida ao nível do mar, em metros, né? Então, começando ali de 5.000 metros ou 5 quilômetros, até ali 100.000 metros ou 100 quilômetros, tá? E o valor da distância elipsoidal, tá? Obtida considerando aquela expressão lá, né? Que tem o 1027 vezes o DN ao cubo, vezes 10 na menos 15, enfim, né? Então, notem, ó, pessoal, e aqui a gente tem a diferença entre as duas, né? Então, entre a distância horizontal reduzida ao nível do mar, o DNzinho, e a distância elipsoidal, aplicando aquele termo, né, aquela correção lá que depende do DN ao cubo e tudo mais, né, aqui a gente tem a diferença entre ambas em centímetros, tá? Em azul são diferenças inferiores a 1 centímetro, né, então na casa do milímetro ali, né, o décimo do centímetro. Em verde, diferenças na ordem do centímetro, e em vermelho, diferenças aí na ordem do decímetro ou mais, tá? Então, notem, ó, pessoal, para 10 quilômetros, né, para uma distância horizontal reduzida ao nível do mar de 10 quilômetros, né, 10.000 metros, nós teríamos ali um efeito de 0,1 centímetros, né, aproximadamente, ou 1 milímetro, né. Então, e é claro que esse tipo de distância a gente não vai medir, né, na prática com estação total, né. Então, ali para até 5 quilômetros, arredondando, o efeito é zero, tá, é 0 milímetros, é zero, não tem efeito, né. Então, é o que a gente assume, né? A gente não vai, a gente assume que essas nossas distâncias horizontais reduzidas ao nível do mar, dN, já correspondem às distâncias elipsoidais DE, tá? Porque essas distâncias com estação total são curtas, né? Mesmo que seja ali de centenas de metros ou alguns quilômetros, considerando o tamanho da Terra como um todo, é curta, né? Então a gente pode considerar que já está reduzida ao elipsoide, né? O efeito ali da curvatura não é significativo nesses casos, tá? E aí sim, aí para distâncias maiores, aí sim que esse efeito começa a ser significativo, né? E não é uma relação linear, né? É uma relação exponencial aqui, né? Tem aquele termo dn ao cubo na expressão, né? Enfim, então, por exemplo, para 50 quilômetros, né? A diferença ali é de 13 centímetros, mais ou menos, né? Já para 100 quilômetros, né? Não vai ser 26 centímetros, por exemplo, que seria o dobro, né? Já vai ser ali mais de 1 metro, né? Aqui 1 metro e 3 centímetros arredondando, né? Então é o efeito aqui exponencial, realmente, né? Então, quanto maior a distância, maior fica o efeito, né? Então não é uma relação linear, constante ali, enfim.
E para distâncias muito longas, claro, né, aí são diferenças significativas, né, que a gente está falando aí em efeito maior que 1 metro, por exemplo, né. Mas, né, sempre enfatizando, né, a gente não mede distâncias com estação total dessa ordem de magnitude, tá? Então essa correção fica mais ao nível teórico aí mesmo, né? Mas para vocês saberem, né, que rigorosamente uma distância horizontal não é uma distância elipsoidal, não é uma distância curva, né? Não considera o efeito da curvatura da Terra. Mas, em termos práticos, né, atualmente, medições com estação total, que a gente está trabalhando ali na ordem de centenas de metros em geral, né, essa diferença entre a nossa distância horizontal reduzida, né, ao nível do mar, a altitude zero, e a distância rigorosamente curva, elipsoidal, considerando a curvatura da Terra, enfim, ela é perfeitamente negligenciável, ela é inferior a 1 milímetro, tá? Então a gente pode considerar que o elipsoide é plano, né? Para distâncias tão curtas assim, tá? E essa nossa distância reduzida ao nível do mar em função da altitude, né, de onde ela foi medida, já corresponderia ali à nossa distância elipsoidal DE, tá? Que é o que a gente precisa depois para fazer os levantamentos georreferenciados, tá? Para transformar uma distância na projeção TM, por exemplo, tá? É o que a gente vai ver mais para frente aí no curso, tá? Então, de forma geral, é isso, tá, pessoal? Essas são as principais considerações aí, né? Antes a gente entrar na lista de exercícios, então, da redução de distâncias.